Estamos falando sobre a honra. E quando o irmão Gênesis chegou aqui, algo despertou em meu coração, minha mente. Às vezes, a Bíblia manda honrar os anciãos. E às vezes nós mais novos estamos sentados e quando o ancião chega, a gente permanece sentado, só estende a mão. Mas por uma questão de honra e de educação, devemos nos pôr de pé. Então são coisas simples, mas como o povo de Deus é um povo, a Bíblia diz que nós somos um povo sábio e entendido. Então são essas considerações que vão fazer a diferença no nosso viver, como pessoas, como pessoas que somos, com uma diferença: nós somos servos do Deus Altíssimo. Quem considera aí servo do Deus Altíssimo? Considero, né? Servo do Senhor. Então existe entre nós e o mundo um diferencial, precisa existir, porque é bíblico. A nossa forma de tratar, de falar, de nos conduzir, nós precisamos ser diferentes. Eu visitei uma igreja lá em São Paulo, e tinha um diácono, ele é parente da minha esposa, serve ali naquela congregação como diácono. E no momento da recepção, quando nós íamos adentrando o templo, ele faz isso com todas as pessoas que entram. Irmão Wagner, por favor. Irmão Wagner vai entrar no templo, e ele faz isso, dê a mão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Com todas as pessoas que entram. Precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. No momento da oferta, ele também foi um dos coletores da oferta, ele recolheu a oferta no púlpito dos obreiros. Então quando ele passava com a salva, que o irmão depositava na salva a oferta, ele estendia a mão, abaixava a cabeça e dizia: Deus te abençoe. Não são atitudes que glorificam a Deus? Nós estamos falando aqui, honrai a Deus. São atitudes nossas que honra, que enaltece, que exalta o nosso Deus. E é bonito, irmãos. Ontem nós fomos numa visita, teve um jantar, e tinha um moço conosco. No momento de servir, sirva. Estou aguardando os mais velhos. Importante. São coisas, são atitudes de pessoas que nos levam a glorificar a Deus. Coisa boa, coisa agradável. E Malaquias já disse, 3 de Malaquias 18, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E isso em todos os aspectos da vida. Então nós precisamos, irmãos, sempre estar melhorando, e cada atitude nossa em relação às pessoas, nós estamos honrando o nosso Criador, aquele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então honre a Deus com as suas atitudes. Glória ao nome de Jesus. Como é bom estar assim na presença do Senhor. Nós dissemos na terça-feira passada, recapitulando aqui, sobre algo importante que nós falamos. Primeiro, quem teme a Deus, quem honra a Deus, se você, se nós quisermos honrar a Deus, nós falamos na terça-feira passada, que nós precisamos evitar a vida pecaminosa. É uma forma de honrar a Deus, porque quem diz que serve a Deus, quem diz que teme a Deus, que honra a Deus,
mas o nega ou desonra com as suas atitudes, a Bíblia diz lá em João que torna-se mentiroso. Então, se eu sou um cristão que quero honrar a Deus com a minha vida, honrar a Deus com a minha palavra, honrar a Deus com as minhas práticas, honrar a Deus com o meu viver, eu preciso rejeitar para a minha vida as práticas do pecado. E às vezes hoje, quando se fala do pecado, muitas pessoas, não vou dizer que tem entre nós, não sei, mas existem pessoas que não gostam, parece que tem dó do pecado, amam o pecado, quer viver na prática do pecado. Isso não é para nós, povo de Deus. A Bíblia diz que nós temos que viver de acordo com a vontade do Espírito, andar no Espírito, fazer aquilo que vem da parte de Deus, para que tenhamos na nossa vida a presença do Senhor, para que nós sejamos dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos dizer que, como Paulo, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Então, meu amado, evita a vida pecaminosa. Nós comentamos também sobre a necessidade de andarmos no temor, andar com temor e tremor na presença de Deus. Não faço porque eu temo. Alguém diz, não, o pastor proíbe, o ministério proíbe, a direção da igreja proíbe. Não, a igreja não proíbe, o pastor não proíbe, o ministério não proíbe. O que traçou as regras para nós foi Deus. A bússola do cristão é a palavra. O Espírito Santo é o guia da igreja, e Ele vai nos orientando. Olha, quem teme não faz isso, quem teme a Deus não anda por este caminho, quem faz a vontade de Deus desvia do mal, e nós vamos vencendo. Nós falamos também sobre aquela pergunta: quem teme a Deus? Quem é temente a Deus? Aquele que procura abandonar o mundo, abandonar o pecado, para viver uma vida santa. É simples. Viver uma vida santa, viver uma vida na presença de Deus, viver uma vida fora da prática pecaminosa, e assim Deus vai nos abençoando, Deus vai nos ajudando, e nós vamos vencendo pelo poder do nome de Cristo. Nós fizemos menção sobre Davi, Golias, que Golias, ele desprezou a Davi por ser um moço ruivo, semblante generoso, aspecto gentil. Ele olhou e desprezou, mas ele não sabia que Davi estava cheio da presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando Samuel ungiu a Davi, quando ele derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Davi, algo especial aconteceu. O que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É maravilhoso. Imagina, irmãos, que coisa maravilhosa é o homem e a mulher cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. O mal não nos resiste, porque o Espírito que está em nós, Ele vai na nossa frente, Ele vai guiando, Ele vai dirigindo, Ele vai orientando, e a igreja vai marchando, a igreja vai caminhando, a igreja vai vencendo, as barreiras vai caindo por terra, muralhas desaparecem, e a vitória é do povo de Deus. Glória a Deus. Em 2 Samuel capítulo 6, verso 20, na verdade inicia nos primeiros versículos de segundo livro de Samuel, quando Davi resolve trazer a arca do concerto, a arca da aliança para Jerusalém. A princípio, quando ele toma iniciativa, ele não consultou a forma que deveria ser, e preparou bois, preparou um carro novo, colocaram a arca, e vem aquele povo
trazendo a arca para Jerusalém. E a Bíblia diz que, em um dado momento, a arca balançou para cair, e um servo do rei chamado Aiô, Uzá, estendeu a mão para segurar a arca. E Deus não gostou daquilo, feriu ele e ele morreu. Entristeceu a Davi. Davi ficou triste. Vamos abrir a Bíblia aí para o segundo livro de Samuel, capítulo 6. Davi ficou triste. A arca fora levada para a casa de Obed-edom. O que Davi queria fazer aqui nesse capítulo? Davi estava querendo honrar a Deus, trazer a arca para a cidade de Davi. É uma questão de honra, mas o processo foi errado, porque na verdade na arca existia 4 argolas, como se fosse esse púlpito, 2 argolas na frente, 2 aqui, 2 ali e 2 lá, e colocava aqui uma vara, e a arca era conduzida por 4 sacerdotes, mas Davi queria trazer a arca num carro de boi, procedimento errado. A intenção de Davi era honrar a Deus, mas tomou rumos diferentes, não se orientou, não consultou, e ele então coloca a arca no carro, e a tragédia aconteceu. Mas a intenção era honrar. Portanto, a arca então foi levada para a casa de um moço chamado Obed-edom. Glória a Deus. E ele ficou lá por um período de 3 meses. E o que aconteceu com Obed-edom? Verso 11 do capítulo 6 do segundo livro de Samuel. 2 Samuel 6, verso 11. Diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu 3 meses. E diz assim: E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. A presença de Deus, a arca simbolizava a presença de Deus, e a presença de Deus estava na casa de Obed-edom, e em 3 meses apenas, Deus abençoou a casa de Obed-edom. Tem a arca de Deus na tua casa? A arca de Deus está na casa, está na sua família, então tem bênção, tem vitória, tem ação divina para a sua vida. Você não vai morrer nessa prova, você não vai morrer nesta luta, Deus vai te abençoar. Por quê? Porque você está honrando a Deus com a sua vida. O tema que nós estamos estudando, honrai a Deus. E então notificaram, verso 12. Notificaram a Davi a respeito do que estava acontecendo. Veja bem. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Veja bem, irmãos, Deus considera as coisas. Deus abençoou a casa de Obed-edom por amor à arca, que simbolizava a sua presença. Davi não quis levar a arca, ficou temeroso, falou: não, deixa essa arca ir lá na casa de Obed-edom, e depois a gente vê como faz. 3 meses apenas, Deus começou a abrir as portas na casa de Obed-edom, Deus começou a prosperar esse homem, a bênção de Deus foi na vida de Obed-edom, as bênçãos de Deus foram se multiplicando, e a casa dele foi abençoada em todas as maneiras. Aí a notícia saiu, chegaram em Davi, está sabendo o quê? Obed-edom está sendo abençoado, depois que a arca foi para a sua casa. Eu acredito que Obed-edom estava ali honrando a Deus, dizendo: Senhor, logo eu, quem sabe dizendo: eu sou o menor,
mas a arca do Senhor veio para a minha casa, e ele honrava a Deus com louvor, ele honrava a Deus com palavras, ele honrava a Deus com atitudes, e Deus se agradou e abençoou a casa de Obed por causa da arca do Senhor. Diz assim: foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Davi tomou atitude, falou: quer saber? Vou lá buscar a arca. Só que agora, ele fez o procedimento correto. Agora a arca não estava mais sobre carros, puxado por bois. Agora o procedimento era o correto. Os sacerdotes, os 4 sacerdotes do Senhor, ia levando a arca. Glória a Deus. Os sacerdotes estavam ali, e ao passo que eles iam andando, diz a palavra, davam 6 passos, e Davi sacrificava bois ao Senhor, oferecia sacrifícios a Deus, e Deus foi alegrando, e Davi foi se alegrando, Davi foi glorificando a Deus. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz no verso 14, que Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e Davi, cingindo de um éfode de linho, assim subindo, levavam Davi a todo Israel, e a arca do Senhor com júbilo, aos sons de trombetas, dizendo: louvado seja o teu nome, honrado é o nome do Senhor. Se você não tem a presença da arca de Deus na sua vida, leve ela hoje para a tua casa. Honre a Deus com as suas atitudes, e você vai ver a diferença, algo diferente acontecer na sua vida. Glória a Deus. Mas acontece, meus amados, que Davi se alegra, entra na cidade, e ele entrou saltando, mas ministrando honraria ao Senhor. Ele saltava na presença do Senhor, ele salmodiava, ele cantava, de forma que ele pulava, mas na presença de Deus. Aí chegando ele, verso de número 16, diz assim: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, olha o que acontece. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e viu o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, e diz assim: desprezou no seu coração. A Bíblia diz o seguinte: eu honro os que me honram, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aqui Mical não desprezou apenas Davi. Aqui Mical desprezou a Deus no seu coração, porque todo este movimento, todas estas atitudes que Davi estava realizando no transporte da arca da casa de Obed-edom para a casa de Davi, algo estava aqui na direção de Deus. Toda ministração, todo louvor, todo cântico aqui era para honrar a Deus. Mas quando Mical bateu os olhos em Davi, porque ele saltava e dançava na presença do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Como diz hoje, alguém diz assim: mas para que isso? Para que pular? Para que transbordar deste jeito? Não tem necessidade disso. E vai enumerando fatos. Uma irmã lá em Portelândia, um irmão recebeu o batismo com o Espírito Santo, e aquele irmão saltava e pulava, gesticulava, e ela dizia assim: não precisa disso não. Quando eu for batizada com o Espírito Santo, eu quero ficar sentadinha no meu lugar, falando em mistério com Deus. Aí Jeová pegou ela. Olha, o irmão estava honrando a Deus da sua forma, e ela criticando, zombando.
Aí o dia que Deus pegou aquela irmã, batizou ela com o Espírito Santo, ela começou a bater palma sentada no banco, levantou, começou a pular, ela foi para o chão, começou a rolar debaixo do banco, falando em mistérios com Deus. A coisa não é do nosso modo, é do modo que Deus quer, é Ele que faz. E aí depois eu perguntei, e aí irmã, a senhora disse isso, mas a senhora rolou debaixo dos bancos hoje? Eu falei, eu não tive controle. E Mical aqui, a esposa de Davi, ela precipitou, ela desprezou Davi no seu coração, e a Bíblia diz que Davi ia continuando a sua jornada, apresentando holocaustos a Deus, ofertas pacíficas perante o Senhor, e quando ele terminou aquele movimento, a Bíblia diz que ele repartiu pão para todo Israel, abençoou a todo Israel com pão, e com um pedaço de carne, e com um frasco de vinho, e foi-se o povo para a sua casa. Agora olha o pior, verso 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro de Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem vergonha, e se descobre em qualquer dos vadios. Olha a consideração que ela fez. Davi fazendo para honrar, Davi fazendo para glorificar a Deus. Quando ele conclui tudo, ele leva uma bênção para a sua esposa, e ela faz esta consideração aqui. Aí no verso de 21 diz assim, diz porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes de que o teu pai e a tua casa, mandando-me que foste chefe deste povo, o Senhor sobre Israel, perante o Senhor que me tem alegrado, e ainda mais que isto, me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos e aos das servas de quem falaste, delas serei honrado. Aí diz assim, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Deus fechou a sua madre. Deus não agradou das suas atitudes, e Deus puniu. Então, é o que nós sempre dizemos, nós temos liberdade para escolher o que vamos fazer, nós temos liberdade para falar o que nós queremos falar, nós temos liberdade para agir, mas nós não temos controle sobre aquilo que nos pode vir. Aí vem a consequência dos fatos praticados. Aqui esta mulher Mical, ela não pôde gerar filhos até o dia da sua morte. Mas Davi, meus amados irmãos, aqui, a intenção de Davi era o quê? Honrar a Deus. E o Senhor Deus, Ele é digno de honra acima de todas as coisas. Então a igreja de Cristo, nós precisamos honrar ao nosso Deus. Honre a Deus com a sua vida, honre a Deus com as suas atitudes, honre a Deus com o teu viver. Vamos ler Carta aos Romanos, capítulo 13. Alguém prepara aí? Carta aos Romanos, capítulo 13. O versículo de número 7. Glória ao nome de Jesus. Encontrou? Glória a Deus. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo a quem é imposto, imposto a quem é temor, temor a quem honra, honra. Veja bem,
Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 7, ele nos orienta, olha, portanto, dai a cada um o que deveis. Aí ele diz, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, tem que pagar, né? A quem honra, honra. E nós estamos aqui para honrar a Deus, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Às vezes nós pagamos tributos, porque é obrigação, os nossos impostos, porque é obrigação, mas e a Deus? Nós não honramos a Deus. Mas Pedro está dizendo aqui, olha, honrai a Deus, temei a Deus, e Deus se agrada quando nós os honramos. Então, se você não tem honrado, medite aí e comece a honrar ao Senhor com todas as tuas atitudes. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Abre a sua Bíblia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Diz assim, encontrou? Já encontraram? Glória ao nome de Jesus. Então vai lá, 1 Timóteo 1,17 diz assim, ora, ao Rei dos séculos imortal, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Quem honra a Deus? E a Bíblia fala sobre Herodes, pastor João. A Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus, não deu a honra devida a Deus. Alguém disse, isso é voz de Deus, diante de um assunto lá, está lá em, acho que nos evangelhos, não me lembro bem. Aí alguém disse, Herodes estava presente diante do fato, alguém disse, isso é voz de Deus e não de homem. E ele tomou para si aquela glória, ele tomou para si aquela honra, e a Bíblia diz que naquela noite ele morreu comido de bichos, porque ele não deu a honra devida a Deus. Mas nós estamos aqui para honrar ao Senhor. Glória a Deus seja glória, a Deus seja o louvor, a Deus toda glória e toda adoração, louvado seja o nome de Jesus. Rabonde ande gorunde garacasi, oribadagaba suindalai. Que bênção, que maravilha poder estarmos na presença do Senhor. Abra sua Bíblia para primeiro livro dos Crônicas, capítulo 29. Está bom este lugar, irmãos, estamos sentindo a presença do Senhor. Jesus está aqui, Jesus tem vitória para você, para a sua família. Deus tem uma bênção para a tua casa nesta noite. Adore a Ele, honre ao Senhor. 1 Crônicas 29, verso 11, diz assim, oh glória, Tu és Senhor, Tua és Senhor, a majestade, e o poder, e a honra, e a vitória, oh glória a Deus, porque Teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu exaltaste sobre todos os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor.
O Senhor é chefe sobre todas as coisas. O Senhor domina sobre todas as coisas. O Senhor tem o poder sobre a tua enfermidade. O Senhor tem poder sobre a tua doença. O Senhor tem poder sobre a tua luta. O Senhor tem poder sobre as muralhas que levantou contra a tua vida, porque Ele domina os céus, Ele domina a terra, Ele domina todo esse espaço sideral. Oh, glória! Por isso que nós devemos honrar ao Senhor, honrar em tudo. Glória ao nome de Jesus. Vai dando glória a Deus, vai adorando o nome do Senhor. Deus está presente aqui, Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem vitória para a sua família. Oh, glória a Deus. A Bíblia, meus amados irmãos, ela nos diz que quem honra a Deus deve honrá-lo com tudo. Na carta aos Provérbios, capítulo 3, vamos ler. E a Bíblia diz que aqueles que honram o Senhor serão recompensados. Provérbios 3, verso 9 a seguir. Vamos ler este versículo. Oh Deus de poder e glória. Provérbios capítulo 3, verso 9, o verso 10 diz assim. É um convite de Deus, mas nós vamos ler a partir do verso 5. Então 3 de Provérbios 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Alguém quer? Não, eu acho que é assim, eu penso que é assim. Se estriba no seu entendimento. Eu vou agir assim porque eu aprendi assim, eu acredito que é assim, e vou fazer assim, e vou assim até o fim. Se estriba no seu entendimento, no seu raciocínio, ou na lei da razão. Mas a Bíblia está dizendo aqui: não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Verso 7: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. 8: isso será remédio para o teu umbigo, e medula para os teus ossos. 9: honra ao Senhor com a primícias da tua renda, ou da tua fazenda, e com a primícia de toda a tua renda. Verso 10: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os teus lagares. Oh, glória ao nome de Jesus. É promessa de Deus para a igreja. Honrar o Senhor com a nossa fazenda e com a primícia da nossa renda são assuntos que às vezes nem todos querem ouvir, mas é bíblico. E quando nós fazemos isso, o nosso Deus é maravilhoso para abençoar a nossa vida. Glória a Deus. Vamos lá para o Salmo 23. A vontade de Deus, irmãos, quando nós lemos o Salmo 23, a vontade de Deus é suprir, é de suprir todas as nossas necessidades. É querer de Deus. Deus tem prazer em abençoar o seu povo, a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Deus tem prazer e quer suprir todas as nossas necessidades. Deus quer cuidar da sua vida. Deus quer o controle da tua família. Deus quer ter o controle da tua empresa. Deus quer te abençoar. É vontade dele. Por isso que o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se a gente lê meditando nisso, irmãos, é maravilhoso.
não importa a crise que nós estejamos passando, mas a gente abre a Bíblia aqui diante da crise, diante da dificuldade, e a gente começa a ler. A epígrafe diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor. Aí ele diz: nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha onde o Senhor te quer fazer deitar: em pastos verdejantes. E ele diz mais: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos guia por caminhos certos. O Senhor quer te pegar pela mão, Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir, Ele quer a bênção completa para a tua vida. Deus, Ele tem prazer em suprir as nossas necessidades. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Que mais Ele faz? Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E tem mais, Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Como abandonar este Deus? Como não servir este Deus? Como não honrar o Senhor nosso Deus? Olha o que Ele faz. Olha o que Ele quer fazer na tua vida. Oh, glória a Deus. Coisa boa é ouvir a voz de Deus. Diante dos momentos indecisos da vida, que nós precisamos de uma decisão, a gente fica ali na presença do Senhor, orando. Quem sabe terminou as palavras, a gente chora, o Espírito Santo faz presente, renova, nós falamos em mistérios com Deus, aí Deus apresenta e diz: olha, eu não vou deixar faltar nada. Aí Deus disse: eu tenho a resposta já preparada. Eu disse: olha, eu já tenho um caminho maravilhoso para te conduzir. Às vezes a gente está pisando em espinhos naquele momento. Às vezes alguém está nos atingindo com palavras ferinas, mas Deus está dizendo: não, fica tranquilo, daqui para frente eu vou te tomar pelas mãos, eu vou te fazer deitar em pastos verdejantes, a sua vida vai mudar, eu vou te guiar por águas tranquilas, eu vou refrigerar a tua alma. E existe momentos que é assim mesmo, a gente precisa. Aí a gente olha para a direita, para um irmão, para um companheiro de ministério, não vê ninguém para ajudar. Olha para a esquerda, também não tem, para frente também, para a retaguarda também não. Aí Deus disse: não te preocupes, eu estou aqui. Você pode passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu vou te sustentar na minha presença. Não precisa temer o mal, porque eu estou contigo. Aí ele diz mais: e tem uma coisa, eu tenho uma vara e eu tenho um cajado para te consolar. Tem conselho de Deus, tem consolo de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, nós entendemos que vale a pena honrar a Deus, porque nós entendemos que Deus, quando nós o honramos, Ele tem prazer em nos abençoar, suprir as necessidades, cuidar de nós, repreender o inimigo e dar vitória ao seu povo. Sabe aquele momento que nós pensamos que não vai ter jeito mais? Parece que tudo chegou no limite. Nós pensamos: agora é o fim.
Aí nós ouvimos a voz de Deus, Isaías 56. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Aí o Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento e vai mostrando os caminhos que nós precisamos trilhar. É o que diz aqui os Salmos: eu vou te guiar. Aí naquele momento de dificuldade, não vemos nenhuma saída, o Espírito Santo chega, diz: olha, é por aqui. Aí as portas vão se abrindo, e aí nós cantamos: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E nós vamos cantando, e o Espírito Santo vai renovando a nossa alma. Quando nós saímos daquele momento, nós vemos as portas abertas, nós vemos a solução do problema, nós vemos o problema resolvido. Aí o que nós temos que fazer? Glorificar a Deus e honrá-lo, e dizer, fazer nossas o que está lá no Salmo 118, não sei se o verso 23, 24 diz assim: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Pode dar glória para Jesus? 2 Coríntios 9:7 diz assim, que nós devemos honrar a Deus. Nós já lemos esse versículo, vamos ler Provérbios 24, verso 22, o verso 4 diz assim: o galardão da humildade é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas e honras. Acho que nós falamos terça-feira passada sobre os filhos, Êxodo 20, o verso 12, que diz assim: para os filhos, uma promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor. Glória a Deus. Em 1 Timóteo 5, verso 1, diz assim: olha bem, irmãos, quanto a idoso, Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5, verso 1, primeira carta, diz assim: não repreenda o idoso com aspereza, mas admoesta como pai, bem como os jovens como irmãs. Paulo traz uma orientação aqui em relação aos anciãos, aos idosos. Alguém trata com casca e tudo, né, o idoso, principalmente quando, às vezes na fila do banco, às vezes em alguma repartição pública, que o idoso tem o direito de estar à frente nas filas. Alguém maltrata, menospreza, fala palavras ásperas, mas a Bíblia está nos ensinando: olha, vocês não repreendam o idoso com aspereza, mas tratai-o como a um pai. Tem que haver consideração. Glória a Deus. Tem uma recomendação de Paulo quanto aos presbíteros. Estamos falando de honra, e a Bíblia diz que nós devemos honrar aos presbíteros da igreja. Primeira carta de Timóteo 5, verso 17, diz assim: os presbíteros, veja bem, os presbíteros são dignos de duplicada honra, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. E alguém às vezes trata o companheiro de ministério com casca e tudo, não é? Precisamos honrar. Agora é bem verdade que nós, como obreiros, nós precisamos nos posicionar de forma que seremos exemplos para o rebanho. E a Bíblia diz mais, em 1 Timóteo capítulo 5, 19 e 20, que os presbíteros, nós não podemos aceitar acusação contra os presbíteros sem 2 ou 3 testemunhas. Então, irmãos, esse assunto, ele é muito maravilhoso. É um poço
fundo que a nossa corda às vezes não consegue penetrar onde precisa. Glória a Deus. Nós vamos parar por aqui que o tempo não permite. Mas nós temos aqui ainda, Paulo manda honrar as viúvas, 1 Timóteo 5,37, Tiago 1,27. Se Deus nos conceder graça, podemos continuar falando nesse assunto a partir da próxima terça-feira, mas nós queremos orar com a igreja, porque até aqui Deus tem nos abençoado. Irmãos, fiquem de pé, vamos orar, depois ouviremos as crianças. Glória a Deus. Presbítero Enoque, venha orar ao Senhor.